Muito boa tarde, estimados irmãos e irmãs do nosso grupo de oração da comunidade de São Mateus. Terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Mais um ano chega ao final e esse ano, como sempre, muito acelerado, muito rápido. Um ano que nos desafiou em muitos motivos, muitas áreas da nossa vida. Um ano que nos fez recolocar a nossa vida na perspectiva de Deus, especialmente pelas dificuldades que a pandemia trouxe para o nosso viver, para o nosso conviver. A nossa vida já apresenta por si só problemas, dificuldades que nós temos que enfrentar, situações difíceis que nós temos que lidar. A pandemia tem acentuado tudo isso, mas pela graça de Deus vemos os números dos contaminados diminuírem, o número de mortes também diminuir, e seguimos nos cuidando, nos protegendo, mas podemos vislumbrar já o momento de sair dessa situação tão crítica. A nossa vida segue com alegrias, com dificuldades, com certezas, com dúvidas, mas acima de tudo, a grande certeza que nós podemos ter é que existe um Deus que nos ama, que caminha ao nosso lado, que tem propósitos claros e definidos para nós e que, de algumas formas, Ele vai revelando o que Ele pretende para a nossa vida, para o nosso viver. Uma destas formas, que é o objeto principal desse grupo aqui, é a oração. Através da oração nós falamos com Deus, mas nós também temos a certeza de que Deus fala com nós. Ele nos deixa claro, ou muitas vezes até nem claro, mas Ele nos permite entender de uma forma ou de outra quais são os planos que Ele tem para nós, quais são os desejos para o nosso viver, para a nossa lida diária. Eu quero convidar vocês nessa tarde para meditarmos sobre um texto de Romanos, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 1 e 2, e estes versículos vão nos trazer um pouco do que Deus pensa para a nossa vida. E Paulo, quando escreve a comunidade de Roma, ele escreve sabendo das dificuldades que eles enfrentam, de tudo que o mundo traz contra eles, para eles, contra eles, e a forma que eles precisam se relacionar, a forma como eles precisam se relacionar entre si e também com Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala de nós sermos, pelo nosso agir, pelo nosso viver, sacrifícios vivos perante Deus. E é interessante que ele chama isso de culto racional. Quando nós pensamos na palavra sacrifício e tudo que ela traz, nós lembramos de algo que é extremo. As pessoas no Antigo Testamento levavam animais para sacrificar a Deus para pagar os seus pecados. Nós sabemos que um sacrifício nos dias de hoje exige abrir mão de muita coisa que é importante para nós. Quais são as lidas que nós precisamos ter? Nós precisamos nos exercitar mais, assistir menos TV. O que nós precisamos fazer para melhorar a nossa saúde? Nós temos que sacrificar coisas com as quais estávamos acostumados, ou seja, abrir mão daquilo. E Paulo diz que quando nós abrimos mão das coisas que são mundanas para colocar o nosso pensamento em Deus, nós estamos prestando a Ele um culto racional. O nosso sacrifício vivo, ou seja, o abrir mão do que nós temos por segurança apenas desse mundo para colocar a nossa segurança em Deus, isso faz parte do nosso culto racional. E Paulo não segue, Paulo diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vocês já pararam para pensar quais são os padrões desse mundo? Quais são os padrões que existem hoje no mundo? Independente de quais sejam os padrões, uma coisa eu afirmo para vocês: eles vão mudar. Eles já mudaram.
muitas vezes, e vão mudar de novo. Pensem no padrão da moda. Uma roupa entra na moda, um tipo de roupa, uma maneira de se vestir, todo mundo vai lá, gasta um monte de dinheiro, compra aquela roupa. Ou é um sapato, ou é um tipo de tênis. Um tempo depois muda completamente a moda e de novo a gente vai ter que investir um monte de dinheiro. Pensem no nosso dia a dia, naquilo que eram coisas há um tempo atrás que duravam a vida inteira, geladeira, fogão e tantos outros móveis dentro da nossa casa. De repente o padrão agora, a moda dentro de casa é ter tudo colorido. E a gente vai lá e gasta tudo e compra os nossos móveis bem coloridos. Daqui a pouco o padrão volta a ser tons não tão destacados. Eu estou usando exemplos do nosso dia a dia para que a gente entenda também que na nossa espiritualidade o mundo muda muito. Vai ter um momento que religiões mais transcendentais vão ser a moda, que tu tem que meditar, que tu tem que procurar certo tipo de religiosidade. O mundo, nos seus padrões, eles mudam. E eles não mudam, mesmo que pareça, o mundo não muda os seus padrões para nos ajudar, mas o mundo muda os seus padrões para nos mostrar que nós estamos atrasados ou ultrapassados. E essa é uma verdade que muitas vezes nós não nos damos conta. O marketing do mundo, por exemplo, quando é lançado um carro, um celular, um aparelho de TV ou qualquer coisa nova, o sentimento que nos passa não é que nós precisamos ter aquilo porque aquilo é algo novo e maravilhoso. Mas o sentimento que o marketing usa é o de que nós não temos o suficiente, por isso que nós temos que ter aquilo. A nossa vida vai seguir a mesma se nós não trocarmos o carro, se nós não trocarmos a TV, se nós não trocarmos o celular, se nós não comprarmos outro tipo de roupa. A nossa vida vai se manter a mesma. Mas o mundo faz com que a gente se sinta desconfortável com o que nós temos. E Paulo, sabedor que o mundo age assim em todos os âmbitos da vida, ele fala com relação à espiritualidade. Cuidado, para que vocês não sejam moldados pelo padrão do mundo. Um padrão que vai olhar para vocês e vai dizer, olha, tu não foi bom o suficiente, tu não é rápido o suficiente, tu não é magro o suficiente, tu não é rico o suficiente, tu não tem status o suficiente. Paulo diz, cuidem para que esses padrões efêmeros, que não visam em ajudar nada, mas que classificam para nos colocar para baixo, façam parte da vida de vocês. Porque se nós deixarmos com que os padrões do mundo tomem conta do nosso ser, do nosso pensar, a nossa espiritualidade vai ser comprometida e de uma forma muito grande. Porque daí nós vamos na igreja e a gente vai olhar, poxa vida, a nossa igreja é legal, mas tem uma outra igreja que tem algo fantástico, a música deles, ou eles têm um equipamento de mídia, tem TVs de última geração, transmitindo o culto ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para os padrões do mundo, nós não vamos olhar para o que nós temos como forma de agradecimento, mas nós vamos olhar para o que nós temos julgando e pensando, bah, a outra pessoa, a outra igreja, a outra família, o outro emprego, o outro, qualquer coisa que seja, tem melhor do que eu. E nós fazemos com que o mundo nos faça sentir, nós permitimos com que o mundo nos faça sentir poucos, menores. Paulo vai adiante e diz, não deixem com que o mundo molde vocês, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovar a sua mente. Quando Paulo fala sobre renovar, transformar-se a partir da renovação da sua mente, Paulo está dizendo assim, gente, o mundo nos leva para um caminho que o fim não é legal para as nossas vidas. Não quer dizer que todo mundo seja ruim, não, nós somos chamados a viver nesse mundo, a experimentar as coisas que ele nos dá. Mas nós não podemos deixar com que o mundo fale mais alto do que a nossa fé. Quando o apóstolo pede que nós não nos moldemos pelos padrões do mundo, ele está dizendo que se nós deixarmos com que a nossa mente seja transformada por aquilo que é realmente importante, o conhecimento de Deus, a busca por Deus, quando nós fazemos isso, nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso não tem preço, gente.
O mundo tem coisas muito caras, mas quando nós conseguimos experimentar a vontade de Deus, essa vontade que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, nós não podemos continuar sendo as mesmas pessoas. Nós precisamos expandir os nossos horizontes e entender que mesmo que o mundo tenha muitas luzes e muitas coisas belas e muitas coisas chamativas, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é perfeita. Porque ela não olha para nós pensando naquilo que nós temos de ruim para dizer que nós somos pouco. Mas quando Deus olha para nós, Ele sabe dos nossos pecados. Mas Ele sabe também que nós podemos converter os nossos corações. E apesar dos nossos pecados, nos tornarmos pessoas que vivam na plenitude essa bela e linda vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós falamos em conversão, nós não estamos falando em algo sobrenatural. Muitas vezes, quando as pessoas são convertidas pela fé, elas dão uma guinada na sua vida que é impressionante. Mas via de regra, conversão significa deixar de seguir esse caminho em que eu corro muito, que eu faço um esforço, empreendo um esforço muito grande, mas que não leva a nada, e passo a seguir um caminho que tem um propósito definido. Um caminho que aponta para a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a minha vida. O mundo nos faz sentir desconfortáveis com o que nós temos e somos, mas quando nós estamos no caminho de Deus, independente do que aconteça ao nosso redor, nós podemos ter uma vida agradável, porque essa vida, nos caminhos do nosso Senhor, nos levam para um propósito, para um viver, para uma experiência que é muito maior do que nós podemos ter aqui nesse mundo. Que Deus permita com que os nossos corações sejam convertidos, que nós possamos voltar a andar de acordo com os propósitos de Deus, que isso aconteça pela transformação da nossa mente, que a nossa mente tenha a inteligência e a coragem de entender o que o mundo nos oferece, filtrar aquilo que é desnecessário e ficar apenas com o que é bom para as nossas vidas. Que assim Deus nos dê um coração disposto a segui-lo, a transformar a nossa mente e não ser transformado por esse mundo que não tem propósito a não ser o nos colocar para baixo e nos fazer sentirmos infelizes. Oramos. Amado Pai, misericordioso Senhor, nós vivemos numa correria ingrata nesse mundo que sempre nos diz que nós estamos abaixo do esperado, que nós não temos o suficiente, que nós não somos capazes. Por isso, especialmente nesse final de ano, Senhor, nós queremos ter uma conversa séria e franca contigo, reconhecer que muitas vezes, durante o ano que passou, nós corremos atrás de coisas fúteis e vãs. E nós queremos pedir também, Pai, que Tu nos ajude pela Tua palavra, pela nossa oração, pela conversa contigo, a transformar as nossas mentes, a mudar o nosso viver, não nos deixar moldar por esse mundo que faz tanto, mas não nos dá nada, e que nós possamos sim ser um exemplo para esse mundo, para as pessoas que também procuram uma razão de viver, Pai. Graças te damos, Senhor, por esse momento de encontro, de estudo, de oração, e assim colocamos mais uma vez nas tuas mãos todos os pedidos que foram aqui colocados, tudo aquilo que foi trazido, as nossas dores, os nossos medos, mas também as nossas alegrias, acima de tudo, nos pedidos compartilhados, segue a expressão da nossa fé. Guarda-nos de todo mal e perigo, escuta a nossa oração e faça com que nós possamos experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Amém.